Olá! Antes de mais nada, eu queria agradecer a tua presença nesse nosso debate sobre o uso de medicamentos isentos de prescrição na podologia. Tá? É importante a gente deixar claro as regras que nós vamos utilizar nesse debate para que não haja nenhuma confusão e que a gente consiga que tudo transcorra da melhor forma possível. Então, para não sobrecarregar o celular de vocês, a gente vai fazer o quê? A gente vai postar alguns links aonde você pode ter o acesso direto ao YouTube. Você vai clicar no link que nós postamos, automaticamente vai ser direcionado para o YouTube e tem a vantagem com isso de não sobrecarregar o celular de ninguém, porque ele não come memória, tá? Uma outra coisa importante, a gente recomenda que, se possível, dê preferência ao uso da rede Wi-Fi. A rede Wi-Fi é bem mais rápida do que costuma ser o pacote de dados, tá? Uma outra coisa, as perguntas, e é claro que a gente espera que tenha bastante pergunta, afinal de contas é um debate, né? Mas a gente gostaria que fosse feita só no final da apresentação, tá? Porque senão vai começar a tumultuar e não fica legal interrupções durante a apresentação, tá? Então depois no final vai estar aberto o espaço para que a gente possa fazer as nossas perguntas, seja a favor, seja contra o tema que nós vamos estar abordando, mas é sempre importante também lembrar que o respeito e a educação são fundamentais para as pessoas. Nós estamos no meio de pessoas profissionais e por conta disso a gente precisa manter sempre o respeito e a educação pelo outro, tá bem? Relembrando, o uso de medicamentos na podologia sempre foi proibido, porque a legislação sanitária proibia que os profissionais prescrevessem ou mesmo mantivessem em seus gabinetes qualquer tipo de medicamento. Então, só para lembrar, pela legislação brasileira até então, e continua valendo isso, só pode prescrever medicamento o médico, o cirurgião dentista e o veterinário. Tá? No entanto, a partir de setembro de 2016, a Anvisa, através da Instrução Normativa número 11, também conhecida como IN11, promoveu uma ampliação dos medicamentos de prescrição isentos de prescrição, os MIP. Então, a partir daí, uma boa parte de medicamentos que até então só podiam ser adquiridos através de uma receita médica, odontológica ou veterinária, passaram a ser de livre indicação. E agora nós vamos colocar para vocês um link, que vocês vão clicar nesse link e ver diretamente do YouTube, para não gravar o celular de ninguém, um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? A gente volta em seguida. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fixou novos critérios para a venda de medicamentos sem receita. Para alguns medicamentos, a regra é clara: venda só com receita médica. Mas agora uma medida da Anvisa vai fazer com que alguns remédios sejam comercializados mais facilmente. Esta nova resolução, publicada pela Anvisa, permite pedidos de empresas farmacêuticas para que alguns medicamentos percam esta tarja vermelha e possam ser vendidos sem prescrição médica. Mas para que estes remédios possam ser comprados sem receitas, eles serão avaliados por 7 parâmetros, que são: tempo de comercialização, perfil de segurança, indicação para o tratamento de doenças graves, indicação de uso por curto período, ser manejável pelo paciente, baixo potencial de risco em situações de mau uso ou abuso e não apresentar potencial de dependência. Mas o farmacêutico alerta: mesmo que não precisem de prescrição médica, os remédios oferecem riscos e a automedicação pode trazer consequências. Hoje em dia a gente sabe que a internet, né, é um auxiliador, né, na procura da informação, os vizinhos às vezes interferem, né, nessas informações, os parentes, enfim. Então sempre a gente aconselha que, quando necessário, né, se fazer uso de algum medicamento, procurar sempre um profissional médico ou farmacêutico. Só que para grande parte das pessoas, o caminho até a farmácia parece ser mais curto do que o do consultório médico. Quase nunca vou no médico, mas para farmácia mesmo. Só compro um remédio. Vou na farmácia. A lista de novos medicamentos isentos de prescrição será divulgada pela Anvisa depois das avaliações. E então, esse conselho do Rafael vai ser mais importante do que nunca. A automedicação não é muito legal, né? Mas às vezes, quando eu acho que é alguma coisa simples, procura na internet. O medicamento também pode mascarar alguns problemas. Por isso a gente recomenda que, sempre que necessário e a persistência dos sintomas, sempre procurar um profissional da saúde. Agora, com as novas regras publicadas pela Anvisa, o consumidor terá mais opções.
A lista de medicamentos que podem ser vendidos sem receita médica inclui remédios para dores musculares, gripes, alergias, entre outros. Com a nova resolução da Anvisa, pelo menos outras 30 substâncias passam a ser liberadas. Mas eles devem obedecer critérios como tempo de comercialização, perfil de segurança, indicação para tratamento de doenças não graves, baixo potencial de risco em caso de mau uso. Ele tem que seguir um prazo ou no exterior, em agências que tenham critérios semelhantes à Anvisa, ou aqui no Brasil, 5 anos no mínimo como prescrição, para que nós tenhamos ideia de como ele se comporta, né, no fator segurança. Medicamentos isentos de prescrição representam 30% do mercado. Com a mudança, essa fatia deve chegar a 35%. Mas é preciso cuidado com o uso excessivo de remédios. Esses medicamentos, eles podem tanto potencializar, né, se o paciente já utilizar algum outro medicamento, como também pode causar intoxicação e até mesmo mascarar alguma doença. Hoje a gente tem 28% de intoxicação medicamentosa por causa de medicamentos utilizados sem prescrição médica. A associação que representa o setor diz que é importante diferenciar o autocuidado da autoprescrição. A autoprescrição, sim, é uma prática danosa, porque eu faço uso de um remédio de tarja, porque o meu vizinho indicou, porque a minha família já tomou, e eu vou lá e tomo sem apresentação de uma receita. O autocuidado, você faz uso de um medicamento isento de prescrição. E pela alta margem de segurança, dificilmente você vai ter problemas de intoxicação. A estrutura regulatória em saúde pública no Brasil estabelece medicamentos que, dadas as condições como são produzidos, o tipo de doença a que se destinam, podem ser livremente comercializados, independentemente de prescrição médica. Esse tipo de medicamento, porém, não está longe e nem pode estar longe da ética, do respeito à lei e da informação necessária para que o paciente, mesmo sem a prescrição, faça o uso responsável da medicação. A Interpharma acredita que, em matéria de medicamentos, o correto e o necessário é o uso racional do medicamento, que passa pelo médico e pela prescrição, quando assim entenderam as autoridades sanitárias, e que passa por um consumo também responsável, mesmo quando não haja a necessidade da prescrição médica. Olha, nós temos na resolução 2 momentos. Um primeiro momento é o farmacêutico trabalhando com a prescrição farmacêutica dos medicamentos isentos de prescrição médica. Por que isso é interessante para a população? Hoje, qualquer pessoa pode receber uma indicação do uso de qualquer medicamento desses sem tarjas. Só que esses medicamentos, nem todos eles são inócuos, nem todos eles não causam problemas à saúde da população. Então nós queremos trazer a responsabilidade para o farmacêutico de ele poder, se ele achar necessário, fazer uma prescrição daqueles medicamentos que a pessoa usualmente pode comprar sem a prescrição médica, mas que ao mesmo tempo precisa de uma orientação maior. Por exemplo, a pessoa tem azia constantemente e ela costuma tomar um medicamento antiácido, um Sonrisal, um Estomazil. Ela pode fazer isso regularmente? Não. Ela tem que ter, às vezes, algumas precauções que o farmacêutico pode fazer essa orientação. Então, qual que é a ideia? Dar segurança ao paciente que, ao receber algo por escrito de como ele deve fazer, qual medicamento tomar, ele tem uma responsabilidade maior do farmacêutico, trazendo mais segurança ao paciente e tirando um pouco esse rito da automedicação, às vezes sem nenhum acompanhamento de um profissional da área da saúde. Então esse é o primeiro ponto, essa resolução entra em vigor em 25 de setembro e o farmacêutico a partir daí poderá prescrever esse tipo de medicamento. Indicação dos MIPs. Os MIPs geralmente são indicados para o tratamento de sintomas e doenças com alta morbidade e baixa gravidade, como gripes, resfriados e dores de cabeça comuns. Por não necessitarem de receita, os MIPs estão diretamente ligados à automedicação, ou seja, ao ato de utilizar medicamentos sem a prescrição, orientação ou o acompanhamento de um profissional da saúde, o que pode trazer algum problema de saúde. Quando praticada com orientação adequada, a automedicação pode ser chamada de automedicação responsável. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define a automedicação responsável como a prática dos indivíduos em tratar seus próprios sintomas e males menores com medicamentos aprovados e disponíveis sem a prescrição médica e que são seguros quando usados segundo as instruções.
De acordo com a OMS, uma das atribuições do farmacêutico é o aconselhamento de pacientes no tratamento de problemas de saúde menores que não requeiram consulta médica ou medicamentos de prescrição. Primeiro, transtorno menor é uma queixa que pode aparecer repentinamente e é autolimitada. Ou seja, de repente eu saí, caminhei muito e comecei a apresentar um pouquinho de cefaleia, ou seja, um pouco de dor de cabeça. Peguei sol, pode ter sido do sol. A pessoa não tem o histórico anterior. Se a pessoa não tem o histórico anterior de que tenha dores de cabeça frequentes ou não tem alguma causa que justifique essa dor de cabeça e foi essa caminhada, aí tudo bem, isso daqui pode ser considerado transtorno menor. Outra situação que a gente considera transtorno menor, eu comi alguma coisa e me fez mal, deu um mal-estar. Não é uma coisa que já tem um histórico, eu não estou tomando algum medicamento que faz pouco tempo que eu estou fazendo uso, que pode ser uma reação do medicamento. Então, portanto, um transtorno menor é algo realmente autolimitado, que na maioria das vezes gera uma necessidade de um autocuidado, que não faça parte daquelas situações que estejam relacionadas com alguma condição anterior, ou então com alguma situação que o próprio paciente já tenha relatado que já aconteceu anteriormente, porque lembrar que qualquer reação apresentada pelo organismo, ela tem que procurar uma ajuda médica para que você tenha ideia certa do que se trata. Bom, como vocês puderam ver na matéria, agora uma série de medicamentos estão classificados na condição de MIP, de medicamento isento de prescrição. A importância disso na podologia é bastante clara. Vocês estão vendo aqui nesse slide a escala EVA aplicada para a podologia. Para quem não sabe, escala EVA é a escala visual analógica referente à dor. Tá? É uma escala utilizada para você avaliar a dor que o paciente está sentindo. Então, ela começa do estágio 0 ao estágio 10, sendo que do 1 ao 2 é considerado uma dor leve, um desconforto, tá certo? A partir do grau 2,5, ela já começa a ficar moderada, né? Quer dizer, começa a já dar um incômodo bem maior. A partir do nível 4,5 até o 7,5 já é uma dor bem mais aguda, né? No sentido de que a pessoa precisa tomar uma medicação. E a partir da escala 7,5 até a 10 é a dor intensa, que aí muitas vezes precisa ter uma medicação de medicamento controlado, porque é uma dor realmente muito grande. Para vocês terem uma ideia, durante essa análise visual da analógica, a partir do nível 3 já é necessário tomar algum tipo de remédio, tá? Então, o que acontece? Nós temos até então, a gente tinha problema porque o paciente tinha dor e você não podia receitar, você não podia indicar, né, nenhum tipo de produto porque você não tinha autorização para fazer isso. Agora tem. Então, para isso, é claro que o profissional vai ter que começar a entender bem mais dessa questão chamada medicamento, chamado farmacologia, porque vocês têm que ter noções básicas para poder saber realmente o que indicar para o paciente de vocês. Tá? Então, isso é muito importante. Falando nisso, vamos ver quais são os medicamentos isentos de prescrição que são de interesse da podologia. Tá? Vocês vão ver que realmente é uma gama bastante grande, tem tudo a ver com o trabalho de vocês. Primeiro, os antibacterianos tópicos, a neomicina e a bacitracina. Esses dois antibióticos são isentos de prescrição, vocês podem passar à vontade. Assim como a hidrocortisona de uso tópico. Tá? Antissépticos de pele e de mucosa, todos. Antifúngicos e antimicóticos também. Vocês podem usar, indicar à vontade. Quer manter isso no seu gabinete? Pode manter, porque não existe mais proibição. Os MIPs não exigem nenhum tipo de regra para ser mantido. Você pode manter isso no seu estabelecimento sem o menor problema. Tá? Os analgésicos. Todos os analgésicos são isentos de prescrição a partir de agora. Menos os do tipo narcótico, que aí sim são medicamentos de tarja preta e continuam com a regra de só poder ter uma receita médica ou odontológica. Tá? Os antitérmicos e antipiréticos também são MIP. Os cicatrizantes tópicos também. Tá? Então vocês percebam que além disso tem os emolientes e lubrificantes de pele e de mucosas que passaram essa condição. A gama é muito grande, então vocês percebam que isso muda realmente o dia a dia do que o profissional de podologia vai começar a tocar o seu trabalho diário. Tá?
Bom, vamos falar sobre as regras de ouro para o uso responsável dos medicamentos isentos de prescrição. A primeira delas é o cuidar, sozinho, apenas de pequenos males ou sintomas menores que já estão diagnosticados ou já são amplamente conhecidos. O segundo é o escolher, somente medicamentos isentos de prescrição médica devidamente registrados na Anvisa. Isso é muito importante, tá, gente? Não é porque o medicamento é isento de prescrição que ele pode ser feito em qualquer fundo de quintal. A fábrica que faz isso precisa seguir todas as regras das boas práticas da Anvisa e está, lógico, dentro de padrões de qualidade de nível internacional, tá? E de preferência com a ajuda de um farmacêutico. Né? O farmacêutico, por sinal, gente, tem um papel fundamental aí nessa questão do medicamento de prescrição, e a gente depois, mais adiante, nós vamos falar disso, a importância da integração do profissional de podologia com o pessoal da farmácia. Tá? O farmacêutico é fundamental nessa inter-relação, esse triângulo, né, entre o podólogo, o paciente e a medicação. Tá? A outra regra de ouro é o ler, né? Então, ler sempre as instruções da embalagem do produto antes de tomar. E seguir também a recomendação do próprio farmacêutico. E o quarto é parar de tomar o remédio se o sintoma persistir. Nesse caso, o médico deve ser consultado. É claro que você não vai poder continuar tomando o remédio que está te fazendo mal, não é verdade? Então, com essas quatro regrinhas que eu acabei de falar para vocês, que são conhecidas aí no meio como as regras de ouro para o uso responsável dos MIPs, você vai poder ter um grande sucesso e ter um grande avanço no seu dia a dia enquanto profissional. Quando eu falo que o MIP representa um grande avanço para a podologia, eu quero dizer que assim, a indústria farmacêutica, que é uma das mais fortes em todo o mundo, né, ela se atentou para a importância de investir em produtos da área de podologia. Cada dia mais e mais produtos destinados ao combate de micoses, das frieiras, das rachaduras, estão sendo lançados no mercado e com altíssima tecnologia. E todos eles na classificação de MIP. Então isso vai ser muito, muito bom para vocês no sentido de captação de novos clientes e ser valorizado enquanto profissional de saúde, né? Isso vai ajudar vocês podem ter certeza disso, porque é uma questão que é muito, muito importante, né? Para vocês terem uma ideia, existe uma rede enorme de drogarias espalhadas por todos os municípios do Brasil, tá? Então isso daí vai representar, sabendo lidar com essa questão de uma forma segura e correta, vocês vão conseguir ter um grande reconhecimento profissional, tá? Para isso, quem se interessou e quiser saber mais, a gente não tem condição de abordar temas tão complexos em tão pouco tempo, né? E nem é essa a ideia desse debate. Na verdade, é conhecer, né, que vocês conheçam essa nova realidade, que é uma realidade recente, de setembro de 2016, é uma coisa realmente bem recente, né? Para isso, nós estamos oferecendo o curso do uso de medicamentos isentos de prescrição na podologia. É um curso que vai ser ministrado via EAD, com suporte didático constante. Vai ter esse plantão de dúvidas online, onde você vai poder esclarecer as suas dúvidas, perguntar, enfim, ter todo um apoio. A primeira turma vai começar agora dia 24/7, tá? As vagas são limitadas justamente porque a gente não quer simplesmente ser um curso online, né? Ser um curso EAD, a gente quer dar apoio realmente para os alunos, então as turmas têm vagas limitadas por conta de ser possível fazer esse apoio. A duração total são 4 horas aula, tá? Só que não se assustem, vocês não vão precisar ficar 4 horas em frente do seu notebook ou do seu celular vendo aula, não. A gente divide isso em 10 vídeos de 25 minutos cada aula, tá? Então o que acontece? Com isso, você, primeiro, não fica com o seu telefone ou com o seu notebook sobrecarregado, né? Porque senão começa a travar, a dar problema. E é muito mais fácil de você se programar. Você pega um dia que você tem aí um tempo mais folgado para você assiste 3, 4 aulas, né? Quer dizer, o tempo para acabar o curso, ele não existe. Ele existe para iniciar, para a gente poder fechar uma turma e poder já se programar, nós aqui do Podoprof, né? Fazermos o nosso planejamento no sentido de dar apoio para vocês. Agora vocês não, vocês enquanto aluno
Quer assistir 2 aulas por dia? Assiste. Quer passar uma semana sem assistir aula? Passa. Depois você assiste 4, 5, tudo bem, não há problema algum, tá? Então, esse curso dá direito a um certificado, tá? E também um material didático. O material didático, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nesse assunto de MIP é fundamental você ter um material didático muito bom. Por quê? Porque ele vai ser a sua referência. Você vai saber, por exemplo, no caso de uma micose, quais são os MIPs mais indicados para aquela micose. É claro que, veja, toda vez que existe mais de um medicamento para uma mesma patologia, é sinal que nem todos são 100%, certo? Por isso que é importante a gente ter conhecimento, saber como eles agem, os modos de ação, para que você seja realmente um profissional seguro. E eu tenho certeza que a partir do momento que vocês começarem a ter conhecimento, a dominarem essa área da farmacologia aplicada à podologia, vocês vão efetivamente se sentir profissionais de saúde. Vocês vão ver que a linguagem que vocês vão aprender a usar é a linguagem que o médico usa, que o dentista usa, que o farmacêutico usa, enfim, são coisas realmente muito importantes, tá? O valor desse curso, por ser EAD, é de R$300, tá? A forma de pagamento é exclusivamente via PagSeguro. Tá? O PagSeguro, vocês sabem, acho que a maioria de vocês já deve ter utilizado, é uma forma extremamente segura realmente de você efetuar um pagamento por compras via internet e ele dá a vantagem de dividir o valor em até 10 vezes, aí fica uma coisa mais tranquila. A gente sabe que realmente a crise tá grave, né? A gente tá melhorando, mas mesmo assim nós temos muito que melhorar para chegar no patamar que a gente estava quando começou todos esses problemas econômicos aqui no Brasil, mas com isso daí a gente consegue facilitar o acesso a que vocês possam fazer o curso, tá? Para se fazer inscrição é super fácil. Basta você ir no site www.podoprof.com.br. Assim que vocês chegarem, que vocês estiverem no site, vocês já vão ver. Eu vou postar agora para vocês, para encerrar isso daqui e já abrir o espaço para o debate, o link que se você clicar lá, você já está direto na área de fazer a sua matrícula no Podoprof. Tá legal? Gente, foi um prazer, vamos iniciar o debate e eu espero ter trazido ao conhecimento de vocês uma informação que é recente, mas que é realmente muito importante para o seu trabalho. Muito obrigado.